Olá, seja novamente bem-vindo ao curso Ensino e Aprendizagem da plataforma Mais IFMG. Eu me chamo Derli e sou seu professor neste curso. Esta é a aula de número 3 e na aula de hoje nós vamos falar um pouco sobre avaliação. Bem, quando a gente fala em termos de avaliação, quando vem a palavra avaliação no espaço de ensino e aprendizagem, ou seja, num ambiente de educação, numa sala de aula, por exemplo, em geral a gente já vê esse termo, já associa esse termo avaliação, com prova, tá? E, na verdade, as pessoas entendem a avaliação como sendo um instrumento ou uma forma de atribuir nota, para o conhecimento adquirido pelo aluno ao longo de seus estudos. Em geral, se pensa na avaliação, como uma ferramenta que vai verificar o quanto o aluno, entre aspas, decorou daquela informação que foi trabalhada, e no final vai ser atribuída uma nota para esse conhecimento, ou para a quantidade de informações, digamos assim, decoradas por esse aluno. Quanto mais ele acertou questões, ou quanto mais ele repetiu conceitos de forma correta, maior seria a nota. Só que a avaliação é um processo muito mais amplo do que uma simples atribuição de nota para o aluno. Quando se fala em avaliação, a gente está falando de verificar não só o quanto o aluno sabe, o quanto o aluno aprendeu em relação a um conteúdo, mas a avaliação ela é mais importante, ou ela é tão importante também, para verificar a metodologia que está sendo utilizada, verificar as estratégias, os instrumentos que foram escolhidos ao longo do processo de ensino. Então, a avaliação ela não é para avaliar, ou ela não pode ser um sinônimo de uma prova, de uma prova que seja objetiva ou de uma prova que seja dissertativa. A avaliação tem que ser vista como um instrumento capaz de verificar todo o processo de ensino-aprendizagem, desde o professor, desde a metodologia, desde os instrumentos escolhidos, as ferramentas de ensino, até o nível de aprendizagem do aluno, o quão satisfeito ele está com essas ferramentas, o quanto ele está aprendendo e conseguindo aplicar o seu conhecimento. Então, a avaliação ela não é só para atribuir nota. A avaliação, pelo fato de nas escolas e historicamente a preocupação ser aplicar uma prova, ver o quanto o aluno aprendeu e existir na escola uma necessidade de atribuir uma nota para aprovar ou reprovar o aluno, para esse aluno ser promovido para a série seguinte. Então, devido a esse fator histórico, então se utiliza muito ou se vê muito a avaliação como sendo simplesmente uma prova. Mas o objetivo nesse capítulo ou nessa semana, em termos de trabalhar a avaliação, é a gente entender que a avaliação vai muito além disso. Avaliar é uma ferramenta que vai nos ajudar a verificar se o método escolhido para trabalhar um determinado conteúdo ele foi efetivo, se o aluno aprendeu corretamente aqueles conceitos, se o aluno é capaz de aplicar aquele conhecimento e em vez de ter simplesmente decorado as informações que foram trabalhadas. A avaliação ela serve para verificar o quanto o professor conseguiu desempenhar o seu papel, conseguiu desempenhar a sua função, então tem que existir uma autoavaliação por parte do professor ou instrumentos avaliativos na escola ou no espaço de ensino-aprendizagem para verificar o quão efetivo tem sido o trabalho daquele professor. A avaliação ela tem todos esses aspectos, e vai muito além de simplesmente atribuir uma nota para o aluno. Inclusive, as provas elas não deveriam ser vistas como um instrumento simplesmente para ver o quanto o aluno decorou, mas principalmente para ver o quanto o professor conseguiu fazer com que o aluno desenvolvesse determinadas habilidades, e o quanto o próprio aluno desenvolveu suas habilidades ou ele alcançou determinados objetivos. Todas as vezes que a gente planeja um determinado conteúdo, a gente define objetivos a serem alcançados com aquele conteúdo, habilidades que o aluno precisa desenvolver
ao longo daquele processo. E aí a gente utiliza uma metodologia e uma série de estratégias para a gente chegar àquele objetivo, àquele objetivo que foi inicialmente planejado no plano de aula, no plano de ensino. E a avaliação, ela vem no final desse processo para verificar o quanto aquela metodologia funcionou, para verificar o quanto aquele aluno aprendeu e o quanto daquele objetivo e daquelas habilidades foi alcançado. Tá? Quando a gente fala em uma avaliação que ela é para atribuir nota, para formar o aluno, para promover o aluno para a série seguinte, a gente está falando de uma avaliação somativa, né? Essa avaliação ela é importante? Sim, porque a partir dela você consegue seguir uma série de normativas, né, de aprovação, de pontuação que é necessário para o aluno chegar à série seguinte, mas ela não pode ser única e nem mais importante do que o que a gente chama de avaliação formativa. O que é a avaliação formativa? É a avaliação que ela acompanha o processo de formação do aluno. Antes da avaliação somativa, a gente tem que levar em consideração a avaliação formativa. Tá? O quanto esse aluno se desenvolveu, né? O quanto houve de aprendizagem ao longo do tempo, o quanto a cada etapa esse aluno conseguiu, né? Ou você, aluno, o quanto você conseguiu aprender ao longo desse processo de formação, né? Então, nesse momento, nessa avaliação formativa, o professor acompanha o dia a dia, o progresso, os pequenos avanços que o aluno alcança em cada encontro, em cada aula, em cada momento, em cada conteúdo, né? Seria uma avaliação de atividades que estão sendo feitas ao longo do processo, de atividades práticas, de exercícios que estão sendo desenvolvidos, os erros e acertos ao longo do processo, né, a habilidade de falar, de se comunicar, de interagir, de dialogar, de debater sobre aquele assunto. Ou seja, o processo ele deve ser muito mais importante do que simplesmente o resultado final. Uma forma da gente comparar isso vamos pegar em termos de nota. Suponha que você faça uma avaliação prévia, uma avaliação de um determinado conteúdo no início do ano letivo, por exemplo. E o aluno X, ele tirou 60. E o aluno Y, falando em termos de avaliação somativa, o aluno Y, ele tirou 20. Né? Então, o aluno X, ele esteve ali numa nota que a gente considera como uma nota média, né? Uma nota que seria, por exemplo, para aprovação nessa avaliação prévia. O aluno Y, ele teve 20. Né? Então, a nota dele foi muito abaixo de uma possibilidade de aprovação. E no final do ano, no final do período letivo ou de uma determinada etapa, você refaz essa avaliação e o aluno X, ele novamente tira 60 ou tira 65, por exemplo, enquanto que o aluno Y, ele tirou 59. Né? Então, esse é um tipo de questionamento que eu faço. Qual desses alunos teve um maior progresso? Né? Se a gente for olhar simplesmente a avaliação somativa, o aluno que tirou 60 novamente, 65, o aluno X, né, ele vai ser aprovado, porque ele está dentro de uma média. E o aluno Y, que saiu de um 20 e chegou a um 59, ele teve uma evolução, um desenvolvimento muito maior ao longo daquela etapa, ao longo daquele período letivo, né, mas esse desenvolvimento, se a gente for apenas para uma avaliação somativa, ele não vai ser levado em consideração e esse aluno será reprovado. Mas se você for acompanhar o progresso desse aluno, se você estivesse acompanhando, né, o dia a dia e verificando, né, onde esse aluno foi melhorando, em que habilidades ele foi adquirindo, é possível, provavelmente será possível perceber que ele progrediu muito mais do que aquele aluno que no início do ano ele era 60 e ele permaneceu como 60. Tá? Isso não significa que o aluno que teve 60, ele também não teve algum progresso. Talvez, em termos de nota, houve uma repetição, né, da nota que ele obteve no início do ano, naquela avaliação, mas durante as etapas ele também adquiriu novas habilidades. Então, a avaliação formativa, ela nos dá essa possibilidade de ir muito além de uma simples atribuição de nota. Né? Ela nos dá a perceber quanto a metodologia está ajudando esses alunos,
quanto a metodologia está ajudando a forma de trabalhar do professor, o quanto as estratégias estão ajudando no alcance de objetivos definidos, né, no início de um período letivo. Então, a avaliação, né, que será a temática lida, estudada ao longo dessa semana, é um instrumento extremamente importante nos processos de ensino-aprendizagem, fundamental nesses processos, porque é ela que vai nos responder ao longo de uma etapa, ao longo das etapas de ensino, né, se os instrumentos, se as metodologias estão sendo efetivas e se o aluno realmente está aprendendo e alcançando os objetivos e as habilidades que foram propostas. Ok? Então é isso. Essa será a temática dessa semana. Espero que você possa aproveitar bastante, ampliar os seus conhecimentos em relação a esse tema avaliação. Tá? E desejo a você, novamente, bons estudos.